E se eu te dissesse que Elon Musk está apoiando uma decisão que pode mudar completamente o equilíbrio do mundo? Sim, o bilionário mais influente da atualidade declarou seu apoio à saída dos Estados Unidos da OTAN e da ONU. Mas o que isso significa na prática? Seria apenas mais uma de suas polêmicas, um reflexo do que pode realmente acontecer no governo Trump. Se os Estados Unidos abandonarem essas organizações, os impactos serão gigantescos, e quem mais sairia ganhando com isso seriam Rússia e China. Será que Musk está ciente das consequências? Ou há algo por trás dessa declaração? Vamos analisar agora. Elon Musk pode não ser um político, mas sua influência na política americana só cresce. Como chefe do recém-criado Departamento de Eficiência Governamental, o DOG, ele tem atuado diretamente para reduzir os gastos públicos no governo Trump. Agora, sua defesa da saída dos Estados Unidos dessas duas organizações levanta ainda mais dúvidas sobre o rumo da política externa americana. Mas por que um empresário como Musk se interessaria por esse assunto? Seu histórico de embates com organizações internacionais dá algumas pistas. Em 2021, ele desafiou a ONU a provar que 6 bilhões de dólares resolveriam a fome mundial e o debate terminou sem resposta. Além disso, Musk sempre defendeu um mundo menos dependente de instituições globais. Sua visão se encaixa perfeitamente na política América Primeiro de Trump, que já demonstrou várias vezes seu descontentamento com a OTAN e a ONU. E Trump, como sempre, está dobrando a aposta. Durante seu primeiro mandato, ele pressionou os aliados da OTAN, afirmando que os Estados Unidos estavam pagando a conta da defesa europeia sem receber nada em troca. O resultado? Hoje, dos 32 países membros, apenas 8 ainda não atingiram o mínimo de 2% do PIB em gastos militares. Mas isso não foi suficiente. Agora, Trump quer que os aliados gastem 5% do PIB em defesa, um valor que nem os próprios Estados Unidos alcançam. E ele deixou bem claro: se um país não cumprir essa meta, ele não moverá um dedo para defendê-lo em caso de ataque, dando praticamente um cheque em branco para Putin agir como quiser. A grande questão aqui é: Trump realmente pretende retirar os Estados Unidos da OTAN ou isso é só uma estratégia de negociação? Muitos especialistas acreditam que ele usa essa ameaça para pressionar os aliados a aumentarem seus gastos. Mas se houver uma decisão real de saída, os impactos seriam devastadores. Impacto da saída dos Estados Unidos da OTAN. A OTAN foi criada em 1949 para garantir a segurança da Europa, principalmente contra a ameaça da União Soviética. Seu princípio mais importante, o artigo 5, determina que um ataque contra um membro da aliança é considerado um ataque contra todos. E aqui vai um detalhe curioso: essa cláusula foi usada apenas uma vez na história, e foi pelos Estados Unidos. Após os ataques de 11 de setembro de 2001, os aliados responderam rapidamente ao chamado americano. Agora, se os Estados Unidos abandonarem a OTAN, a Europa terá que se reorganizar militarmente sem a presença americana. França e Alemanha poderiam tentar criar uma nova aliança, mas sem os Estados Unidos, qualquer bloco europeu seria muito mais frágil. Os países do leste europeu, como Polônia e os Bálticos, que dependem diretamente da presença militar americana, se tornariam alvos fáceis para a Rússia. E o Kremlin, vendo os Estados Unidos saírem da OTAN, certamente aproveitaria a oportunidade para expandir sua influência sobre antigos territórios soviéticos. Além disso, a ausência americana poderia levar a uma corrida armamentista dentro da Europa, aumentando ainda mais o risco de conflitos. Impacto da saída dos Estados Unidos da ONU. Se a saída da OTAN já seria um terremoto geopolítico, a retirada dos Estados Unidos da ONU teria um impacto ainda maior. Apesar de suas falhas, a ONU ainda é essencial para a diplomacia internacional, a imposição de sanções e a regulação de tratados globais. Atualmente, os Estados Unidos têm um papel-chave no Conselho de Segurança da ONU, onde podem vetar decisões estratégicas. Se saírem, China e Rússia teriam muito mais poder dentro da organização, conseguindo aprovar resoluções sem a interferência americana. E Trump já demonstrou sua insatisfação com a ONU no passado. Ele chegou a retirar os Estados Unidos da Unesco, alegando que a organização não trazia benefícios práticos para o país. Para ele, a ONU é uma entidade ineficiente que não consegue resolver conflitos globais. Mas se os Estados Unidos realmente abandonarem essas instituições, os maiores vencedores seriam, sem dúvida,
Rússia e China. A Rússia ganharia liberdade para expandir sua influência na Europa e no Oriente Médio, sem a presença militar americana na OTAN. A China, por outro lado, aumentaria seu domínio sobre organismos internacionais, se consolidaria ainda mais seus projetos de expansão, como a nova Rota da Seda. No cenário militar, a saída dos Estados Unidos da OTAN também significaria que China poderia agir mais livremente no Indo-Pacífico, colocando ainda mais pressão sobre países como Japão, Coreia do Sul e Taiwan. Além disso, a saída dos Estados Unidos da ONU também enfraqueceria diversas missões de paz que dependem fortemente do financiamento e do apoio militar americano. Regiões instáveis, como África e Oriente Médio, poderiam enfrentar um aumento nos conflitos, já que a ausência dos Estados Unidos enfraqueceria a capacidade da ONU de intervir em crises humanitárias se manter a ordem em zonas de guerra. Outro impacto direto seria nas sanções internacionais. Hoje, os Estados Unidos são fundamentais para impor e fiscalizar sanções contra países como Irã, Coreia do Norte e Venezuela. Sem a influência americana, a ONU poderia perder força na aplicação dessas restrições, permitindo que regimes autoritários se fortaleçam e expandam sua influência. Além disso, há a questão econômica. Os Estados Unidos são o maior contribuinte financeiro da ONU, bancando cerca de 25% do orçamento da organização. Uma retirada americana poderia resultar em cortes significativos nos programas de desenvolvimento global, prejudicando iniciativas de combate à fome, mudanças climáticas e assistência humanitária. A saída dos Estados Unidos da ONU também enfraqueceria os acordos globais. Por exemplo, o Acordo de Paris sobre o Clima, do qual Trump já retirou o país em seu primeiro mandato, perderia ainda mais força sem o comprometimento americano. Isso daria mais espaço para a China e Índia continuarem expandindo suas emissões de carbono sem grande pressão internacional. Outro ponto importante é a perda de influência diplomática dos Estados Unidos. A ONU, apesar de suas falhas, ainda é um canal essencial para a diplomacia global. Se Washington sair, abriria caminho para a China ocupar esse vácuo e se tornar a principal voz em discussões globais, redefinindo as regras do comércio, da tecnologia e dos direitos humanos de acordo com seus próprios interesses. No fim, a retirada dos Estados Unidos da ONU seria um presente para seus adversários geopolíticos, enfraquecendo sua posição no cenário global e deixando aliados preocupados com o futuro da ordem mundial. Diante de tudo isso, fica a dúvida: Elon Musk realmente acredita que essa decisão seria benéfica para os Estados Unidos? Ou será que ele está apenas provocando um debate nas redes sociais? O fato é que essa ideia não surgiu do nada. Com Trump no comando, essa possibilidade pode ser mais real do que muitos imaginam. E se os Estados Unidos realmente deixarem a OTAN e a ONU, o impacto será imprevisível. Agora, eu quero saber a sua opinião. Você acha que essa decisão fortaleceria ou enfraqueceria os Estados Unidos? Deixe seu comentário. E antes de sair, já aproveita para se inscrever no canal, ativar o sininho e deixar o like. E não esqueça de conferir o próximo vídeo, que já está aparecendo aí na tela. Até a próxima!